Elo da Silva, em reconhecimento à sua destacada trajetória institucional, por ocasião de sua última participação como integrante desse egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em virtude de sua aposentadoria. Já estão na mesa de honra os integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça, o presidente e o Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, Leandro Araújo, o Procurador de Justiça, Valber José Valente de Lima, que também é o nosso subprocurador-geral administrativo e institucional, o Procurador de Justiça, Walter José de Omena Cioli, escolhido como diretor do Compor, que daqui a pouco nós teremos a inauguração, o Procurador de Justiça, Isaac Sandes Dias, também nosso ouvidor substituto. Acompanha de forma online o Procurador de Justiça, Helder de Artur Jucar Filho. Também conosco, a Procuradora de Justiça, homenageada desta sessão solene, Neide Maria Camelo da Silva. O Procurador de Justiça, Luiz José Gomes Vasconcelos. A Procuradora de Justiça, Sandra Malta Prata Lima. Ela que também está à frente da presidência da Comissão de Saúde e Bem-Estar do Ministério Público. Também o promotor de justiça Humberto Pimentel Costa, subprocurador-geral recursal. O procurador de justiça Péricles Gama de Lima Filho. O secretário do Colégio de Procuradores de Justiça, o promotor de justiça Ivaldo da Silva. Temos a honra de receber convidados especiais nesta solenidade. A senhora ministra, também do Superior Tribunal de Justiça, Maria Marluce Caldas Bezerra, ela que já foi membro do Ministério Público do Estado de Alagoas, o Procurador de Justiça, Geraldo Magela Barbosa Pirauá, o Procurador de Justiça, Paulo dos Anjos. Também queremos destacar a presença do promotor de justiça que coordena as promotorias de justiça de Arapiraca, Luiz Cláudio Branco Pires, do procurador de justiça que coordena o núcleo de autocomposição, Maurício Vanderlei, do promotor de justiça que preside a Associação do Ministério Público de Alagoas, Givaldo Lessa, também dos promotores de justiça, Tiago Chacon Delgado, Rogério Paranhos, Citael Jones Lemos, Viviane Carla, José Alves de Oliveira Neto, Bruno Batista, Luiz Tenório, Mário Jorge Santos Lessa, Lucas Esquitines, Lucas Mascarenha, Vicente Pociúncula. Então, em nome deles, agradecemos a todos os demais integrantes do Ministério Público aqui. Do juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas, Rômel Vasconcelos. E hoje também nós recebemos essas mulheres de carreira jurídica que também honram com as suas presenças a associação da BMCJ, a presidente Josefa Morim, a vice-presidente Luciana Barreto, a coordenadora de comunicação e marketing Major Costa, a coordenadora de eventos científicos Olga Miranda e também a coordenadora de eventos sociais Jo Albuquerque. Queremos agradecer a todas as demais pessoas que estão aqui participando conosco desta solenidade. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, agradecemos também às representações do SESC Senat, do SESC Senat e do SENAC também, das associações do MP Comunitário, que estão aqui para prestigiar esse momento conosco. O presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Alagoas, Procurador-Geral de Justiça, Leandro Araújo, fará, neste momento, a abertura oficial desta sessão solene. Bom dia a todas e a todos. Identifico o senhor secretário de Assistência de Quórum, portanto, declaro aberta a sessão, a segunda sessão ordinária do Colégio de Procuradores, né, de Justiça. O promotor de justiça e secretário do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas, Ivaldo da Silva, fará neste momento a leitura da menção honrosa que será concedida à Procuradora de Justiça, Neide Maria Camelo da Silva. Bom dia a todos. Menção honrosa. O Ministério Público do Estado de Alagoas, por meio do Colégio de Procuradores de Justiça, homenageia a Procuradora de Justiça, Neide Maria Camelo da Silva. Em reconhecimento à sua destacada trajetória institucional, construída com dedicação
e elevado senso de responsabilidade, bem como por sua inestimável contribuição à justiça, marcada pelo compromisso ético e pelos relevantes serviços prestados à sociedade alagoana. Arapiraca, 29 de janeiro de 2026. Neste momento, o presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, o presidente da ANPAL, farão a entrega da missão rosa, mas não sozinhos. O presidente me chamou há pouco, porque ele quer que a ministra faça parte deste momento, junto à doutora Sandra Malta. E eu queria convidar também, representando a BMCJ, a presidente, para mostrar esse trabalho, essa evolução das mulheres de carreiras jurídicas do nosso Estado. Queremos também destacar a presença do promotor de justiça, Sérgio Leite, e fazer uma retificação. Procurador de Justiça, Humberto Pimentel Costa, que é nosso subprocurador-geral recursal. Destacar também a presença da nossa próxima homenageada, a doutora Moacira, que tem muito ajudado o Ministério Público do Estado de Alagoas. Parabéns à Procuradora de Justiça, Neide Maria Camelo da Silva, por todo o trabalho que ela desenvolve no Ministério Público do Estado de Alagoas. Então, estão na missão, chefe. Ministra. Queremos também destacar a presença dos representantes da SecDev, doutora Anne Caroline, aqui conosco também participando. A Procuradora de Justiça, Neide Maria Camelo da Silva, tem uma trajetória que se confunde com a própria história de dedicação, compromisso e responsabilidade institucional desta casa ao longo das últimas décadas. Ela ingressou no Ministério Público em novembro de 1986, tomando posse no cargo de Procuradora de Justiça. Desde então, demonstrou plena disponibilidade para o serviço público, atuando como promotora substituta e titular em diversas promotorias do Estado: Atalaia, Porto Calvo, Piaçabuçu, São Luís de Quintude, Penedo, São Miguel dos Milagres, São Miguel dos Campos, União dos Palmares, Major Isidoro, Maragogi, Delmiro Gouveia, Marechal Deodoro e Rio Largo, além de sua atuação na capital.
Ao longo de sua trajetória, passou por todas as entrâncias com atuação sólida nas áreas criminal, civil, eleitoral, da infância e da juventude, da família, do consumidor e da cidadania. Em muitos momentos, atendeu às demandas institucionais com absoluta dedicação, inclusive com a suspensão de férias por necessidade de serviço, evidenciando seu elevado senso de dever e compromisso com o Ministério Público. Sua atuação na capital também abrangeu funções em promotorias de justiça, juizados especiais e plantões. A confiança reiteradamente depositada pela administração superior se traduziu em inúmeras designações para funções estratégicas, como a direção do Centro de Apoio Operacional das Atividades Forenses da capital, secretária do Conselho Superior, além da participação em mutirões, projetos institucionais, justiça itinerante, ação global, comissões eleitorais e mutirões do Tribunal do Júri. No âmbito da segunda instância, exerceu com destaque funções em diversas procuradorias de justiça, atuando junto às câmaras cíveis e à seção especializada. Em 2023, foi promovida pelo critério de antiguidade ao cargo de procuradora de justiça, passando a integrar a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal. Atualmente exerce também a função de corregedora-geral substituta do Ministério Público de Alagoas, cargo no qual colabora com a articulação e a supervisão das atividades correcionais da instituição. Além de sua atuação institucional, ela também foi presidente e vice-presidente da ANPAL e já integrou o Conselho Fiscal da instituição. Para além do currículo institucional, doutora Neide Maria Camelo da Silva é reconhecida como exemplo de mulher que exerce com excelência e sensibilidade todos os papéis e missões que assume. Esposa, mãe, avó, nora, sogra, concilia com equilíbrio e generosidade a vida profissional e familiar, sem jamais perder a leveza, a alegria e o olhar humano no trato cotidiano. É admirada por sua capacidade de se relacionar bem com todos, pelo diálogo, pela escuta atenta e pelo respeito com quem trata colegas, servidores e demais pessoas. Sabe valorizar os encontros, cultivar amizades e aproveitar a vida, demonstrando que firmeza, competência e sensibilidade podem e devem caminhar juntas no exercício da função pública. Por tudo isso, pedimos aplausos para nossa homenageada. Queremos agradecer também pela presença do promotor de justiça, Cláudio Teles, para conduzir os pronunciamentos dessa segunda reunião ordinária. Passamos a palavra para o presidente, mas registrando desde já que também ingressaram para participar de forma online o procurador de justiça, Maurício Pita, que é o nosso ouvidor do Ministério Público, e o procurador de justiça, Sérgio Scala. Cumprindo o regimento do Colégio de Procuradores, inicialmente submeto à deliberação do órgão colegiado a ata da sessão anterior, indagando-se algum encaminhamento e aprimoramento de seu conteúdo ou impugnação à mesma. Não havendo, declaro a mesma aprovada. A finalidade desse encontro hoje aqui é permitir que a doutora Neide participe, né, da sua última reunião ordinária do Colégio de Procuradores. Não sem razão, a gente fez questão de trazer para Arapiraca essa última participação da doutora Neide como integrante do colégio, conciliando com isso também, na sequência, a entrega do Compor, né, o órgão de composição do MP de Alagoas. E, doutora Neide, alguns colegas que aqui estão já manifestaram interesse de lhe dirigir algumas palavras. Portanto, encaminho neste momento e concedo a palavra ao doutor Walter Almena. Senhor presidente, pela ordem, está me escutando? Pois não, doutor Maurício. Eu também me inscrevo, ok? Inscrito, doutor Maurício. Muito obrigado. Excelentíssimo Procurador-Geral, doutor Leão. Excelentíssima Ministra, doutora Marluce. Nós temos essa alegria imensa de estarmos aqui com todos os colegas do Colégio de Procuradores de Justiça, um momento
e não temos condições de expressar a alegria, mas vamos ter um evento logo depois, que é a entrega do compor, foi também uma das razões dessa reunião, mas só rapidamente para agradecer, né, essa insistência do Dr. Valber. Ele quer, por ele, eu acho que todas as reuniões seriam aqui. Ele está sempre cobrando uma reunião aqui em Arapiraca, é uma pessoa que gosta muito aqui de Arapiraca, meu amigo, né? E dizer também que eu fiquei assim, doutora Neide, até assim, sem saber, assim, sem ação. Quando eu encontrei ali a ministra Marluce, né? Eu nem me lembrei que ela é a nossa ministra. Eu corri lá, eu digo, Marluce, minha, minha colega, minha amiga aqui em Arapiraca. Quando a gente se encontrava aqui nos bailes aqui da Jovem Guarda, aqui, ela sempre se fez presente. Né? E não podia deixar de aproveitar essa reunião agora do colégio para agradecer a presença dela aqui. Tenho certeza que foi também muito pela senhora, doutora Neide. E essa sua presença vai dar um destaque diferente à, à inauguração do nosso órgão. Eu tenho certeza que os colegas estão aqui de uma forma muito mais prazerosa do que se fosse só para a inauguração, devido a essa disponibilidade que a amiga teve de vir praticar o seu último ato assim mais de destaque aqui em Arapiraca, não é? E veja o seguinte, já que eu tenho que falar, não posso deixar de falar da sua aposentadoria. Uma amiga de todos, uma amiga que vai nos deixar aqui muita falta pela sua capacidade de trabalho, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Estivemos mais próximos no colégio e cada dia eu aprendo a lhe admirar mais em todos os segmentos das suas atividades que eu tomo conhecimento. Mas eu gostaria de lembrar uma narrativa que eu li em algum livro aí, não lembro qual, de um cantor de ópera, né, que que recebeu a notícia do seu maestro de que ele deveria parar de cantar. Ele disse, mas que vão dizer os meus fãs? Quer que eu pare? Então, o maestro respondeu para ele e disse, olha, é muito melhor que eles digam assim, já, do que eles digam, ainda está lá. Então, eu gostei de dizer isso assim, porque eu fico feliz que a senhora esteja parando, sendo de uma produtividade de destaque no Ministério Público. Todos os colegas desejam que você permanecesse. Não é simplesmente pelos vínculos de amizade, não é simplesmente pela afetividade, mas pelo empenho que continua, pelo trabalho de qualidade, excelência, que vem exercendo no Ministério Público. Então, é importante que esteja saindo assim, saudável, não é? Na compulsória, eu acho que não tem como, porque todo mundo sabe a compulsória é 75 anos, com esse vigor, com essa saúde, com essa capacidade de servir. Não é? E aproveito para dizer que, porque às vezes a gente diz assim, eu ouço muito assim, né? Não,
Agora você vai se dedicar mais à família, vai viajar mais, entendeu? Então, eu tenho um exemplo aqui, minha esposa está ali, a Luísa, que ela também se aposentou, mas agora ela se aposentou mais cedo, já tem alguns anos, não é? E eu quero lhe dizer que quando ela se aposentou, ela também ativa, ela também tem família, também cuidava, mas quando ficou só cuidando disso, ela estava adoecendo. Uma pessoa com a sua saúde, com a sua inteligência, não pode deixar de continuar servindo fora dessas atividades de rotina. Ela voltou já há muitos anos, não é, a exercer uma atividade. Ela dirige hoje uma instituição com 84 idosos, uma instituição que não tem nenhum recurso público, tudo particular, e foi quando ela passou a preencher a vida dela. Ela veio aqui hoje de homenagear justamente com minha filha, que está ali grávida, e teve a felicidade de ver a professora, né, ministra, aqui. Que alegria, né? Eu tenho a agradecer muito por esse ato de disponibilidade de vir a Arapiraca. Eu não podia deixar de falar, mas voltaremos no compor, né? Doutor Maurício, a Ah, palavra do doutor Maurício. estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo, doutor Maurício. Ah, pronto. Senhor presidente, amigos, amigas aqui presentes, Neide, amiga, essa reunião de hoje é um momento que, embora marcado por um rito administrativo, transcende qualquer formalidade. Ela trata-se, na verdade, de um instante de memória, de reconhecimento e, sobretudo, de gratidão. Sua despedida institucional, Neide, não é um ponto final. É antes um marco. Um daqueles marcos que convidam à reflexão sobre o sentido do serviço público, valor da constância, da ética, da dedicação silenciosa, mas profundamente transformadora. Ao longo de sua trajetória no MP, você construiu muito mais do que uma carreira sólida. Você construiu uma presença firme, serena, respeitosa. Presença que se fazia notar não pela estridência, mas pela coerência. Não pela vaidade, mas pela autoridade moral. Não pelo discurso vazio, mas pelo compromisso diário com a missão constitucional do Ministério Público. Ser membro do MP é por si só uma escolha exigente. Exige preparo técnico da gente, coragem institucional e, acima de tudo, fidelidade a princípios que nem sempre são os mais fáceis de sustentar, e sua atuação sempre foi marcada por essa fidelidade. Fidelidade ao direito, à justiça e, sobretudo, às pessoas que são destinatárias finais do nosso trabalho. Em tempos de mudanças rápidas, de pressões externas e internas, de desafios cada vez mais complexos, você soube ser referência de equilíbrio, soube demonstrar que firmeza não se confunde com rigidez, que a autoridade não se impõe pelo cargo, mas se conquista pelo exemplo, e que a verdadeira grandeza institucional está na capacidade de ouvir, ponderar e decidir com responsabilidade. Sua passagem pelas diversas funções que exerceu no MP revela uma trajetória construída com seriedade, competência e profundo respeito à instituição. Cada parecer, cada manifestação sempre possuiu a marca de quem compreende o direito, não apenas como um conjunto de normas, mas como instrumento de pacificação social e de proteção da dignidade humana.
Mas se hoje homenageamos a Procuradora de Justiça, não podemos deixar de homenagear também a pessoa, a amiga e a colega Neide, cuja convivência sempre foi marcada pela gentileza, postura ética e trato humano. Em um ambiente muitas vezes tensionado pelas responsabilidades que nos cabem, a sua presença sempre contribuiu para um clima de respeito e civilidade, valores que, embora silenciosos, sustentam qualquer instituição sólida. Há pessoas que passam pelas instituições, outras ajudam a moldá-las. Você pertence a esse segundo grupo, amiga. Seu legado não se resume a atos formais ou decisões registradas nos autos. Ela se manifesta, sobretudo, na cultura institucional que você ajudou a fortalecer. Uma cultura de responsabilidade, de compromisso com o interesse público e de respeito mútuo. Olha, a aposentadoria muitas vezes é vista como despedida, mas na verdade ela representa uma travessia, uma mudança de ritmo, não de significado. O que foi construído ao longo de tantos anos permanece vivo na memória da instituição e na trajetória daqueles que conviveram e aprenderam com você. O MP de Alagoas segue adiante, como deve ser, mas segue diferente, enriquecido, porque contou com a sua contribuição, Neide. Cada instituição é feita de pessoas, e algumas deixam marcas que o tempo não apaga. A sua marca é da dignidade, do compromisso e do respeito. Nesse momento, cabe-nos, como instituição, agradecer. Agradecer pelo trabalho entregue com excelência, agradecer pela lealdade institucional, agradecer pela postura ética, pela serenidade nas decisões e pelo exemplo diário, que inspirou gerações presentes e inspirará as futuras dos membros do MP. Eu desejo que esse novo tempo que se inicia seja vivido com plenitude, saúde e serenidade. Que você, minha amiga, possa colher agora, em outro ritmo, os frutos de uma vida profissional dedicada ao bem comum, que encontre espaço para novos projetos, novas descobertas. Receba assim, Neide, amiga, meu carinho, respeito, admiração e gratidão. Muito obrigado. Na sequência, passa a palavra ao doutor Luiz Vasconcelos. Bom dia a todas, a todos. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio colégio, doutor Leandro Araújo, excelentíssima ministra Marluce Caldas, demais colegas, componentes dessa mesa e deste colégio, senhoras e senhores. Eu não poderia, neste momento, de forma alguma, deixar de tecer algumas palavras, não em razão da despedida que se avizinha, a aposentadoria de minha querida amiga, mas justamente pelo fato de ser uma querida amiga, né? Essa mulher maravilhosa, esta mãe, esta avó, esta esposa, esta sogra, esta amiga, eu tive e tenho a honra de partilhar esta parte desta caminhada dela antes até de ingressar no Ministério Público. E gostaria de testemunhar a pessoa maravilhosa que ela é, não só como membro do Ministério Público, como promotora, como procuradora, mas principalmente em exercer integralmente o mistério que nos é cabido. O nome não é feito por acaso, promotor de justiça. A nossa função é promover justiça, e não só justiça na acepção única da palavra jurídica, mas justiça social, justiça humana. E isto é o que sempre moveu a doutora Neide. Mais do que a justiça da base fria da lei, a justiça social. E saber aplicar isto é o que efetivamente engrandece o cidadão e engrandece a nossa instituição. A nossa vida é feita de ciclos. Ciclo da brincadeira da criança, dos arroubos da juventude, das projeções e expectativas do início da fase adulta. Tudo se encerra e tudo se renova. E este é mais um ciclo. O ciclo da vida profissional, que
se encerra dentro do Ministério Público. E isso vai abrir, para mim, acredito, que para muitos amigos e colegas, né, uma grande lacuna no Colégio de Procuradores, porque ela se afasta e a presença física dela, para mim, é extremamente importante, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa com quem eu converso quando estou angustiado, que me aconselha, que me orienta, mas jamais a presença espiritual dela sairá. Porque, como qualquer estrela, ainda que ela deixe de existir no firmamento, a luz vai permanecer iluminando a todos os que estão fazendo parte do universo. E vai continuar iluminando o nosso colégio de procuradores e a mim, particularmente, a minha vida. Então, minha querida amiga, não vou me permitir sentir tristeza pelo fato de você estar indo, porque sei que você é tão amada por todos, tão querida por todos, que o novo ciclo lhe trará novas perspectivas, novas caminhadas, novas aspirações, novas projeções de objetivos a serem alcançados. Então, este novo ciclo, Deus lhe permita que seja muito proveitoso, muito feliz, com muitos objetivos ainda a ser alcançados, e lhe peço, não nos esqueça, que estejamos sempre no seu coração, sempre nas suas memórias, porque você estará sempre na minha. Então, que Deus lhe acompanhe. Passa a palavra ao doutor Geraldo Magela. Meus estimados colegas e amigos, procuradores de justiça, meus estimados colegas e amigos, me faz lembrar agora Nelson Rodrigues, o grande cronista brasileiro, dramaturgo, conhecido de todos. Ele dizia e afirmou: o difícil na amizade é o dilacerado abismo da convivência. Repito, o difícil na amizade é o dilacerado abismo da convivência. Eu falo alto, né? Beleza, Walter. É o dilacerado abismo da convivência. Nelson Rodrigues. O difícil na amizade é o dilacerado abismo da convivência. Esse abismo e esse dilaceramento não existiu no caso da Neide. Foi ponte. Mãos que se estendiam. Compreensão vindo. Eu conheço a Neide muito antes de entrar eu no Ministério Público, no qual passei 42 anos. Conheço lá da minha antiga Portugal, uma das cidades mais antigas do Brasil. 389 anos, ministro. Portugal. Não conquistou a independência, já nasceu independente, a minha querida cidade, a qual o meu coração não se afasta. Neide, você é uma pessoa de gestos simples, de atitude firme, de braço estendido, de coração generoso, íntegra. Qual dos colegas desta briosa instituição, doutor Leão, arapiraquense também, que não é bem a Neide?
Não conheço. Podem não querer bem a mim. Falho, cheio de defeitos, cheio de idiosincrasias. Mas a você, minha querida amiga, não conheço. Este Ministério Público, estava olhando aquela foto, apenas 4. Leã, Eduardo Tavares, Sérgio Cá e Valber. O tempo passa. Estes que ali se encontram deixaram, obviamente, um legado dentro da instituição. E este legado, minha amiga Neide, você deixa. Você deixa uma marca indelével de uma passagem que já é sentida pelo grau de altivez com que você exerceu o cargo dentro da instituição. Neide, é fora, como eu sei que você vai receber, como eu recebo as atenções, e verificar que o poder, ele é extremamente passageiro. Conversava com o meu amigo Pequinho aí. Ele é extremamente, se a gente não tem cuidado, ele nos assalta, ele nos inebria, ele nos entorpece. Ele pode, inclusive, nos modificar, coisa que não aconteceu com você. Coisa que tenho certeza absoluta não acontecerá com Marluz Caldas. Pela simplicidade dos gestos, pela conduta pessoal, pela nobreza de atitudes, sei que não acontecerá, Marluz. Afirmo de público aqui. Portanto, minha querida Neide, a gente vê no semblante de todos o enternecimento pela grandeza de mulher, de mãe, de avó, de sogra, de membro da instituição que você é e representou. Muito obrigado, gente. Nossa palavra, presidente da Associação do Ministério Público de Alagoas, doutor Divaldo. Tá funcionando? E se eu chorar e o sol bater no meu sorriso? Essa frase, essa estrofe, é de uma música de Gonzaguinha, na década de 80, um disco Começar Novamente. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, excelentíssima senhora Ministra do STJ, Marluce Caldas, e minha querida associada, excelentíssimos senhores integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça, e me permitam uma saudação especial nas pessoas do Dr. Geraldo Magela, que sempre fez o seu trabalho honroso e valoroso aqui na cidade de Arapiraca, e nosso colega Procurador de Justiça aposentado, Paulo dos Anjos, que também fez toda a sua história aqui em Arapiraca e que continua sendo um associado que registra o aniversário todos os colegas do Ministério Público com carinho, o que nos emociona muito.
Por que eu comecei dizendo essa frase? Porque hoje é um momento de imensa alegria para o Ministério Público enquanto instituição, para os promotores aqui, principalmente de Arapiraca, com a inauguração do Compor, um órgão tão importante e tão valoroso, uma nova entrega da administração e que vai fazer com que os nossos colegas aqui de Arapiraca possam ter um trabalho mais moderno, mais voltado à autocomposição, mais voltado ao diálogo, mais voltado à conciliação. Mas eu acho que esse momento de alegria fica um pouquinho tomado pela emoção da nossa última sessão, da nossa querida Neide Camelo. Mas esses dois momentos têm tudo a ver, Neide. Tem tudo a ver. Porque a conciliação que se propõe com a criação do Compor é o que pautou toda a sua vida como promotora de justiça. A Neide, contrariando, e aí como o doutor Magela citou, Nelson Rodrigues, vou citá-lo também, contrariando que toda unanimidade é burra, a Neide é uma unanimidade no Ministério Público. Eu não conheço ninguém que não tenha muito carinho, respeito, admiração por Neide Camelo. Neide Camelo é uma pessoa que sempre se pautou sua conduta como promotora na ética, no seu conhecimento técnico, na sua postura firme em defesa dos jurisdicionados. Mas Neide é muito mais do que isso. A sensação que eu tenho hoje, como pessoa que teve a felicidade de conviver com Neide Camelo, é como se eu tivesse uma mãe que vai viajar e vai morar um pouco mais distante. Eu acho que é a sensação que todos estão sentindo aqui. Porque Neide sempre foi uma espécie de mãe para todos os promotores de justiça aqui, dos mais velhos aos mais jovens. Eu tenho inveja daqueles promotores como o doutor Geraldo Magela, como o doutor Valber, como o doutor Walter, doutora Marluce, que tiveram mais tempo para conviver com Neide. Muita inveja. E tenho pena dos meus colegas mais jovens, como o Bruno, como o Tiago Chacon, e não vão ter a felicidade de conviver como Neide enquanto promotora de justiça. Como associada e como amiga, sempre nós teremos essa possibilidade. É uma felicidade que nós temos e um alento que nós temos, saber que ela vai estar sempre presente. Mas o Ministério Público tem muito a agradecer a Neide Camelo. Neide Camelo sempre foi uma referência, sempre foi um exemplo, sempre foi um ponto de conciliação dos momentos mais difíceis aqui dessa instituição. Neide Camelo foi a pessoa que deu a palavra de alento, de concórdia, de diálogo e de conciliação, assim como o Compor. Neide Camelo sempre teve essa postura, eu falo até pessoalmente, diante de uma situação, semana passada, em que eu estava um pouco magoado, Neide ligou para mim, disse: Givaldo, tudo vai dar certo, não se preocupe, não se magoe, isso acontece. São coisas da associação. E Neide, assim como procuradora de justiça, como promotora de justiça, como colega de todos nós, foi integrante da associação e sabe de todas as dificuldades e todos os problemas que nós enfrentamos nas associações, nas lutas associativas. E é por isso que Neide, com toda essa história, com toda essa vivência, com toda essa experiência, pode nos aconselhar, pode nos acalentar e pode ser o grande esteio de conciliação, de respeito, de postura moral desse Ministério Público. Neide, essas flores é uma singela homenagem de todos os associados da Ampal para você, mas tenha certeza que cada botão dessas flores leva um coração de cada um dos promotores de justiça que lhe respeitam, lhe admiram e tem você como um exemplo, referência de postura moral e institucional. Um beijo, minha amiga.
Passo a palavra à ministra do STJ, a doutora Marluce Caldas. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Leão Araújo, na pessoa de quem eu saúdo todos os procuradores aqui presentes. Excelentíssima senhora Procuradora, doutora Neide Camelo, a nossa querida procuradora e homenageada. E, para não deixar de registrar a minha alegria da chegada das mulheres na Procuradoria, da ascensão das mulheres no Ministério Público, também vou saudar, peço vênia aos colegas queridos procuradores para saudar também a doutora Sandra Malta. Senhores e colegas promotores, promotoras, prezados servidores, a quem eu homenageio na presença das minhas queridas assessoras, Raíssa e Patrícia, senhor presidente da nossa instituição, da ANPAL, doutor Givaldo, a quem eu agradeço, e não só pela presidência da associação, mas a toda a diretoria da ANPAL anterior, pelo apoio recebido, inclusive tive a honra e o prazer de ver no relatório do relator da CCJ uma citação da nossa instituição, demonstrando o quanto nós temos uma instituição importante, né, do quanto é importante a gente valorizar, se associar, participar desta associação, porque é a associação que está vigilante pelos nossos direitos. Nós trabalhamos tanto pelos outros que esquecemos de nós, né? E a Associação do Ministério Público, em âmbito nacional, ela cuida não só das questões institucionais, mas de tudo que nós precisamos. Excelentíssima senhora presidente da BMCJ, doutora Josefa Amorim, e todas as demais associadas presentes, a quem eu rendo as minhas homenagens, inclusive pelo acolhimento e ter reconhecido o trabalho da doutora Neide com a comenda da BMCJ em meu nome, honrando não só a instituição do Ministério Público, mas também as colegas Neide e amigas Neide e Sandra, a presidente da Amada, Carol, e toda a turma da Amada, né, que junto com a BMCJ também durante toda essa jornada para o STJ também me carregaram nos braços. Colegas procuradores que estão nos acompanhando de forma virtual, Maurício, colegas queridos, Maurício e Helder. E eu gostaria também de fazer uma saudação especial ao nosso colega e amigo, doutor Walter, né, que representa aqui Arapiraca, uma terra querida. Também me perguntam, doutor Magela, se eu sou de Arapiraca, né? Porque até os bailes, e tenho amigos queridos e irmãos que são de Arapiraca, e Arapiraca é uma terra muito acolhedora. Até na minha infância e adolescência, eu já frequentava aqui Arapiraca, quando nós íamos fazer campanha para vender, acho que rifas, nem lembro mais o que era, do Colégio Bom Conselho. Nós saíamos pelos interiores e víamos também a Arapiraca, para a Rainha do Milho, lá no Colégio Bom Conselho de Maceió.
E uma saudação especial à sua esposa, foi minha aluna do SESMAC, Luísa, inclusive com o tema que ela nos apresentou à época, muito interessante, e que hoje nós sabemos o quanto é importante, e à época não conseguimos um orientador à altura. Bom, não vou poder demorar muito, porque o tempo, Neide, hoje está curto e ainda tem outras homenagens. Eu acho que se eu repetisse o que o desembargador Orlando disse há pouco, a nós não vou dizer literalmente, mas isso já iria definir o que Vossa Excelência, o que a Procura Neide, o que a Procuradora Neide, o que a amiga Neide representa. Ele nos disse há pouco que o que significa a felicidade. A felicidade, na verdade, significa fazer sempre o outro feliz. Então, você, Neide, é uma pessoa que vive para fazer o outro feliz. Você é uma mulher feliz, você é uma pessoa feliz, uma mãe feliz, uma procuradora feliz, e que nos torna feliz, e isso muito nos engrandece. Por isso, hoje, não é só uma sessão, doutor Leão. O que o senhor nos brindou foi como um marco de gratidão. Eu recordo o dia da chegada de Vossa Excelência à Procuradoria. Quando Vossa Excelência, a procuradora Neide Correia, assumiu, a terceira procuradora, nós dissemos e hoje reafirmamos que não era apenas uma promoção, era uma consagração. Nesta última sessão, o Colégio de Procuradores registra com solenidade o que Alagoas já sabe. Vossa Excelência fez história com grande discrição e muita grandeza. E somente para relembrar um pouco da força feminina, da necessidade de apoio do feminino, da importância dessas mulheres que já passaram, pioneiras, né? Que eu digo sempre às minhas filhas, eu espero que meus netos não tenham que celebrar nenhuma história de mulher pioneira, porque não é fácil. Ser pioneiro é falar de dor, de sofrimento e de alegrias também. Então, que no futuro, e no futuro breve, a gente não precise mais desse apoio e que não hajam tantas mulheres pioneiras. E falar sobre a liderança feminina, que eu já falei para vocês, de metáforas como a necessidade de quê? De não sermos a abelha rainha. De que quando a gente chegar a determinados lugares, principalmente as mulheres, a gente não se isole. A gente se torne cada vez mais igual aos nossos pares. Foi o que a Neide fez a vida inteira. E que o teto de vidro, o labirinto, o double bind, que tanto nos prejudicam, não nos impeça de avançar, assim como a Neide conseguiu avançar. Para que a firmeza da mulher não seja confundida com dureza. E Vossa Excelência demonstrou isso com bastante serenidade. Quando exigiam firmeza, dureza, Vossa Excelência respondia com sorriso, mas um sorriso de autoridade. Com sorriso de trabalho, constância. Assim, para Vossa Excelência, doutora Neide, o labirinto virou caminho, o teto se rompeu e a liderança se tornou humana. O que define Vossa Excelência é um trabalho grandioso e silencioso, que sustentou a nossa instituição do MP. E digo sempre, nós não somos nada. Nós somos apenas parte de uma instituição. Sozinhas, nós não somos nada. E Vossa Excelência
o fez e fez o seu trabalho com grande dignidade, da base ao ápice da carreira. Como Vossa Excelência me disse um dia, Marluce, só saio daqui quando eu concluir o meu ciclo. E me estimulou a continuar quando eu quase me aposentava. Vossa Excelência percorreu Alagoas, do norte ao sul, do litoral ao sertão, conhecendo a instituição por dentro e servindo com constância. Foi nossa primeira presidente eleita, né, da Associação do Ministério Público. Na verdade, doutora Neide, há trajetórias que se anunciam e há trajetórias que se comprovam. E a de Vossa Excelência sempre se comprovou. Em cada função exercida, da promotoria à procuradoria da ANPAL, do colégio à corregedoria, Vossa Excelência mostrou autoridade sem vaidade. Enquanto promotora, procuradora de justiça do MP, como presidente da nossa instituição ANPAL, no colégio de procuradores e também como substitutas e na corregedoria, Vossa Excelência demonstrou que é liderança verdadeira, autoridade e sem vaidade, e não apenas como integrante, mas como subcorregedora. Vossa Excelência ocupou um dos lugares mais delicados da instituição. Entretanto, ali, onde se exige equilíbrio, Vossa Excelência entregou pulso com prudência, rigor com humanidade e firmeza com respeito. Isso, doutora Neide, é história. Isso é exemplo. Foi o que o doutor Margela falou. Nós tivemos a oportunidade de conviver e trabalhar com Vossa Excelência. E eu encerro com o final que Vossa Excelência merece. Delicadeza, verdade e gratidão. E se permitem, eu digo com delicadeza, mas com verdade. A aposentadoria não retira a identidade de Vossa Excelência. A aposentadoria devolve tempo a Vossa Excelência. Tempo para ser presença. Tempo para ser cuidado. Tempo para ser memória viva naqueles que a amam. Não é isso, Luciano? Com a sua bela família. E ainda assim, eu tenho certeza de que Vossa Excelência, Procuradora de Justiça Neide Correia, seguirá sendo, onde estiver, aquela mesma voz serena que ensina sem impor, aquela mesma firmeza que corrige sem humilhar, aquela mesma elegância que lidera sem ferir. Por isso, nesta sessão, em nome de todos que acompanham a história de Vossa Excelência e de todos que nela se inspirarão, eu lhe digo, obrigada. Obrigada por ter sido grande sem alarde. Muitas vezes eu vi colegas chorando em casos difíceis e você lá firme, enfrentando. Obrigada por ter sido firme sem agressividade. Obrigada por ter sido humana sem perder o rigor. E obrigada por ter sido pioneira sem se tornar prisioneira do orgulho, da vaidade. Obrigada por ter sido Ministério Público, no sentido mais nobre da expressão. E, para encerrar, eu volto ao que disse um dia na sua chegada, e que hoje se transforma em despedida. É graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa. Mas a graça das graças é não desistir nunca. Como dizia Dom Helder Câmara. Procuradora de Justiça Neide Camelo, Vossa Excelência começou bem, persistiu com honra e nunca desistiu. Que o Ministério Público aplauda Vossa Excelência
com a reverência que Vossa Excelência sempre evitou, mas que hoje Vossa Excelência merece. E que a vida agora retribua em paz, amor e presença tudo aquilo que Vossa Excelência entregou por tantos anos em trabalho silencioso e grandioso ao nosso altivo Ministério Público do Estado de Alagoas. Receba o nosso abraço, Neide, o nosso respeito e a nossa gratidão. Muito obrigada a todos. Parece que foi ontem, né, Isaac? Doutor Walter. Pulsa pesada, né? Parece até que tem um revólver. Passa a palavra agora à nossa querida Procuradora de Justiça, Neide Maria Camilo. Depois disso aí, não sei se conseguirei falar, mas preciso falar. Senhor presidente, procurador-geral de Justiça, presidente desse egrégio Colégio de Procuradores, senhora ministra Marluce, que sempre digo, tenho uma amiga ministra. Né? Temos uma amiga ministra. Demais pares, eu peço permissão para, no nome do meu amigo, dá-los, viu? No nome também do doutor Walter, nosso anfitrião. Então, sintam-se todos saudados e abraçados. Olha, doutor Givaldo, eu talvez, se eu esquecer algum nome, não foi de propósito, é o momento. Senhora presidente da BMCJ, fez uma surpresa maravilhosa, viu? Agradeço a vocês, todas as companheiras, demais colegas, parte aqui do passado de convivência, mas muitos que eu vejo rostos aqui e às vezes não sei dizer o nome, porque são tantos mais novos, né? Ainda não, quando chegaram, eu já estava lá na capital, porque passei na capital 25 anos, e não tive a oportunidade de conversar, conviver, como convivia, como a gente era antigamente no interior. No interior, a gente vive o MP, a gente vive o Ministério Público. Na capital, apesar de a gente ter aquela vivência, o trabalho é mais corriqueiro, né? Capital é capital. Então, todos os meus colegas do MP, pessoal que trabalhou comigo, que também está aqui. Eu não vou, meu querido genro Neto, meu filho, que está ali sentadinho, né? E eu quero saudar a todos vocês, abraçar a todos. Perdoe-me, meu querido Maurício, que está aí online, Maurício, Helder e Sérgio, né? Então, meu abraço também daqui, vocês. E pessoas queridas que eu não consigo, que eu tirar os óculos, que esses óculos é só para ler. Ainda não preciso para longe. Longe estou vendo todos. E eu fico assim, para mim foi uma surpresa essa reunião assim. Eu vim, vou ter a reunião lá, a última, e vim tranquila, sem esperar a grandeza do momento. Isso me deixa emocionada. Disse, na quinta-feira passada, quando terminou a reunião,
Eu digo que fui convidada a vir para a inauguração, porque eu não ia chorar, mas não tem quem não consiga. Pelo menos ficar com essa vozinha engasgada, né? Eu digo que me segurei, porque lá falei alguma coisa, chorei. Eu digo, já chorei aqui, não vou chorar lá, mas não sei se aguento. Escrevi algumas palavras, também não sei se vou conseguir lê-las todas, porque às vezes eu começo lendo e vou além do discurso escrito e falo algumas palavras. Quero também saudar a minha, trazendo o abraço do meu amigo Adamastor. Obrigada pela presença. Leve o meu abraço a ele. E Adamastor é o desembargador, que eu falei Adamastor, mas é o desembargador corregedor Adamastor, né? Nas nossas reuniões, temos que seguir a formalidade. Então, leve ele de volta. Diga que fiquei feliz. Sim, vou ler meu discurso para vocês. Espera aí um instantinho. Olha, eu sou tão assim, mais da antiga, meu discurso é assim. Praticando a escrita mesmo, manual, como diz, na mulher mesmo, para não ficar com reumatismo. Porque senão ficamos. Temos que estar mexendo em tudo, viu? Apesar do computador ser bom, mas não dá a resposta que isso aqui faz. E fui fazendo aos poucos. Agora vou desejar saúde a todos, minhas senhoras e meus senhores. Abertura oficial dos discursos. Um momento difícil e emocionante para mim, onde a emoção invade meu coração. Mas chegou infância, adolescência, juventude, e assim segue com a decisão da escolha da profissão. E assim temos um caminho e uma etapa que também terá um final, seja por tempo de serviço, ou pela saúde, ou pela idade. Chega aquele momento em que a gente precisa parar aquilo que faz. No meu caso, a idade pôs ponto final à minha jornada profissional no MP. A lei se fez cumprir e, como custos legis, estou a me despedir. Ingressei no MP em 1986, após aprovação em concurso. E a nona foi a doutora Marluce, viu? Iniciando um desafio profissional, onde a maioria dos colegas eram homens. Tive que me esforçar bastante. E como me esforcei? Segui e abracei a minha profissão como sacerdócio. E hoje, após 40 anos de MP, sinto que cumpri meu dever e dignifiquei a presença feminina na instituição. Tenho orgulho que fui uma promotora que viveu ativamente o seu mistério, passando por várias promotorias no interior e culminando minha caminhada no primeiro grau, me titularizando na atual 53ª Promotoria Criminal da capital, onde ali atuei por 25 anos. Cheguei à segunda instância em 2023, critério da antiguidade, assumindo a 7ª capital. Mesmo corri por merecimento. Não porque eu achasse que não merecia, que eu gostava de ser promotora, gostava daquele ambiente, e assim fiquei. Mas chegou a hora, chegou minha vez, eu fui com todo carinho. Hoje, ciente do dever cumprido, estou nesse lindo momento com a palavra gratidão em meus lábios. A hora não é só de despedida, é a certeza do dever cumprido
e de poder ostentar a bandeira da vitória. Olhando para trás e vendo toda uma trajetória profissional encerrada com orgulho e amor. Amei ser membro dessa brava instituição. Gratidão, Senhor. Gratidão. E por falar em gratidão, quero agradecer aos colegas e demais pessoas que estiveram ao meu lado durante essas 4 décadas. Todos vocês ajudaram a tornar minha caminhada mais leve e especial. Sentirei saudades da rotina, daqueles que fizeram parte dela. É chegado o momento da despedida e receber de braços abertos a aposentadoria e seguir uma nova etapa da vida sem hora marcada e continuar com outras atividades que me aguardam. Dirijo agora aos queridos. Construída, não tem limites pela aposentadoria, é eterna. Continuemos unidos pelos laços sinceros da amizade e respeito, expressando nesse momento minha gratidão a todos que fizeram parte da minha história. Agradeço ao bom Deus que me permitiu viver essa linda história, dando-me saúde e disposição. Agradeço em especial ao meu procurador-geral, doutor Araújo, dileto amigo, que sempre esteve ao meu lado, me apoiando e dando força em momentos de nuvem negra na minha vida. Agradeço aos meus pares, que me receberam com carinho na segunda instância. Agradeço aos meus amigos de vida forense e aqueles que fazem a procuradoria funcionar de maneira mais leve, tornando a labuta mais fácil. Meu abraço fraterno a todos vocês. Gratidão à minha família, hoje presente, uma pequena parte, bem pequena mesmo, que a minha família, olha, é grande, viu? Se viesse aqui, garanto que estavam todos, esse ladinho estava ocupado por eles. Mas meu filho, Luciano, veio, licença, viu? Estou com paninha aqui, que eu sabia que eu ia precisar. Aí, meu filho Luciano, que é o único filho homem, tenho 5 filhos, 4 mulheres. Veja bem, até a minha família é coroado pela presença das mulheres, 4. E Luciano veio com a esposa dela, minha Selma, minha nora, para aqui me prestigiar. E o meu querido genro neto, promotor, Vicentinho Pociúncula, que sempre está ao meu lado, e a gente convive de uma maneira muito estreita se junto. É realmente um neto. Gratidão, obrigada por ter vocês em minha vida, vocês, minha família. Filhos, genros, nora, netos e os meus bisnetos, que carinhosamente eu chamo de bibis. Vicentinho me deu 4 bisnetos e a Marcela 2. São 6 bisnetos, meu. Demais familiares também, tenho a agradecer o carinho. Agradeço e parabenizo o nosso anfitrião, procurador Walter Acioli, por nos receber e pelo excelente trabalho junto aos colegas locais, os colegas de Arapiraca. Realmente, doutor Walter, é uma alegria encerrar minhas atividades ministeriais no nosso novo país chamado Arapiraca. Parabéns pelo compor. Gratidão especial a toda a minha equipe de trabalho, que sem eles não conseguiria o êxito adequado. Permitam-me citá-los. Todos estão presentes. Thaisa, Ana Carolina 2, porque tenho 2 com o mesmo nome, Ana Carolina, até a escrita é igual, carinhosamente a chamam Ana, é igual a 2, então é assim que me refiro a ela. Paulo Jorge, tenho duas e Sabrina, e tenho mais duas que não foram diretamente minha assessora, mas da minha amiga ministra, que convivemos juntos, dividíamos os gabinetes, uma ajudando a outra. Então, tem Patrícia, que também está aqui, e Raiz. Aê.
Obrigada a vocês. Obrigada de coração. Beijo. Meus agradecimentos à equipe do 3º e 4º andar da Procuradoria, que nunca me deixou sem um largo bom dia e um cafezinho especial. São eles, Maria, Jô, Luiz, entre outros que por ali passaram. Agradeço, em especial, a todos que compõem a Corregedoria Geral do Ministério Público, também período que ali passei como subcorregedora. Durante esse ano que passei por ali, todos me receberam com muito carinho, inclusive o nosso corregedor, que encontra-se em férias. Não poderia deixar de citar aqueles que me recebiam logo na entrada da garagem, e estendendo gentilmente a mão para me auxiliar na descida do carro. Não poderia tropeçar. E essa gentileza, eu sempre dizia, vou ter saudade dessas mãozinhas. E ali, todo dia, chegavam, vinham todos e me ajudar ali. Obrigada ao Alisson, Carlão, Nivaldo, dentre outros. E fazer uma referência especial também aqui ao Carlinhos, porque temos Carlão e Carlinhos. Carlinhos mais antigo. Vamos continuar, Carlinhos. Não sei se ele está ali fora. Fiéis ao nosso CRB. E continuar torcendo, mesmo de longe. Porque era uma festa. Quando chegava ele ali sentadinho, eu dizia, olhe, ganhou. Porque vivi toda a minha vida respirando CRB. Meu marido era torcedor, fanático, e isso contaminou toda a família. E quando eu fui casar, né, namorei com ele andava lá ainda jogando, batendo a bola por lá. Aí minha mãe dizia, olha, nunca esqueça que antes de você, na sua frente, vai ter uma bola. Realmente ela não errou. Só que a bola não ficou na frente, porque aprendi a chutar a bola também do lado dele, para quando me atrapalhasse, eu botava para lá de escanteio. Não é? Foram tantas pessoas boas nessa jornada que passariam um tempão para nominá-las. Sintam-se todos abraçados. Meu abraço sincero aos que compõem e fazem a nossa Procuradoria, os diretores Carlos, Eduardo, Dilma, Ivan, Cris, o Mota, Anderson, Major André e sua equipe. Minha eterna gratidão ao Sargento Fernando, que hoje fazendo a segurança dos promotores no fórum. E ao meu amigo Sargento Alexandre, que fielmente fez minha segurança por um período de trabalho um pouco turbulento. É hora de encerrar minhas palavras. E escolhi um lindo poema para citá-lo. Mas antes, não poderia deixar de agradecer a minha amiga ministra, que me fez uma surpresa, que eu pensei que era peão, me despedi dela ontem, não é? Eu coloquei algumas palavras para dizer da ausência dela, e quando chego aqui, que eu estou ali tirando retrato, chega Marluce. Isso quer dizer presente em todo o meu caminhar. Marluce e Neide eram juntas. Íamos, naquela época, não tinha facilidade dos online, então iam fazer congressos e simpósios para poder conseguir ter uma bagagem melhor, porque até livros Maceió não vendia. Tinha uma livraria jurídica, você deve lembrar, uma livraria moderna. Depois apareceu outro que eu até esqueci o nome. E ali vinha aqueles livros, pouco, eles não pediam estoque. Quando a gente sabia que saiu alguma coisa boa e tudo, que ela já não tinha mais. Né? Então, nos simpósios, tinha sempre os livros, os standards, o mesmo, Marluz. E ali a gente comprava. Mas eram tantos livros que a gente precisava. Quem deveria? Eu compro esse, você compra esse. Você, enquanto lê esse, eu leio esse. Depois a gente troca. Até hoje eu ainda tenho um livro com o nome dela, Maria Marluce Caldas.
discursos do Tribunal de Júri. Eram uns discursos que eram gravados e foi impresso. Então, Marluce foi uma pessoa que caminhou comigo, junto comigo, sabe? E hoje sinto-me feliz porque batalhadora, guerreira como ela é, está lá com muita honradez, sabe? Muito orgulho eu tenho de Marluce lá, que vai nos representar como mulher, como uma profissional e de caráter, de tudo que tem de bom. Então, Marluce, obrigada. E gente, ficou do teu coração. Que vai ver, eu vou ser grata a vida inteira a todos vocês. Meus agradecimentos à BMCJ, olha, hoje então, se eu olhar para cada um de vocês, eu vou dizer obrigado, 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 obrigada, né? Então, fica aqui o meu abraço. Mas antes de encerrar, eu gostava, meu pai era engenheiro agrônomo, mas ele era um intelectual, gostava, ele era professor também, e lia muito. Naquela época ele sentava, que minha mãe ficava, dizia que ele era casado com os livros, com as coisas, e ele sentava e lia muito, lia muito, e muito do meu conhecimento foi através desses momentos. Então, ele gostava de poesias. Eu ainda hoje tenho uma coleção chamada, acho que todos passaram por isso, O Tesouro da Juventude. E o Tesouro da Juventude traz um dos livros que diz Livro das Poesias. E ele lia para mim, lia para meus irmãos também, que eu era a segunda da família. Lia aquelas poesias e muitas delas eu memorizei e não esqueci. Então, gosto de vez em quando quando tem uma horinha, eu dou uma lidazinha numa poesia que acalma. E eu trouxe uma hoje que acho que se identifica muito comigo e do que eu sinto, do que o momento vai gravar, ficar. Então, é da poetisa Coralina. Então, o poema dela é esse Sou Feita de Retalhos. É lindo, né? Então, vou ler. Quem não conhece vai ficar amando e sabendo, e vai ler mais Cora Coralina, que ela tem lições maravilhosas. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos, cada vida que passa pela minha vida e que vou continuando na alma, cultivando a alma, costurando a alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me torna mais pessoa e mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. É a melhor parte, e a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fizeram parte da minha vida e que permitem engrandecer ainda a história com os retalhos deixados por mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelo caminho e que eles possam ser parte de suas histórias. É assim, e assim, de retalho em retalho, passamos a nos tornar, um dia, um imenso bordado. Nós. Encerro com essas palavras e agradeço. Não podia ser diferente. Eu serei breve, né? E essa brevidade minha não significa desatenção à doutora Neide. Ela sabe do respeito, da admiração que tem pela doutora Neide. Mas eu tentei extrair, para fazer o encerramento dessa sessão, talvez uma virtude que tenha sido dita em todas as manifestações que nós tivemos aqui.
todas as manifestações, todos que tiveram a oportunidade de falar antes de mim. E ficou muito claro que essa virtude ela é própria da doutora Neide. E acho que a virtude a que me refiro, até a doutora Neide fez referência no discurso, que é a amizade. E, na verdade, é fundamental que a gente compreenda a amizade na perspectiva de Aristóteles. Né? Aristóteles afirma, né, de forma muito categórica, que a virtude é uma verdade. Né? E essa verdade ela há de ser vista no seu formato como verdade. E definida a virtude como a amizade, na perspectiva de virtude, como uma vontade recíproca, reconhecida por um desejo mútuo e genuíno. E esse desejo mútuo e genuíno voltado ao bem, né? Mas não ao bem próprio, sim ao bem do outro. E não sem razão, Aristóteles, quando se refere e reflete sobre a amizade, ele diz o seguinte: olha, talvez nesse período de convivência, né, que a gente identifica das relações interpessoais, e essa convivência ela tem que ser vista, a meu ver, em três perspectivas. Primeira delas, a temporariedade do trabalho. A gente está observando isso aqui. O trabalho é temporário. A doutora Neide cumpriu uma missão MP, né, regida por esse elemento tempo. E talvez é necessário que a gente observe, talvez, que o bem mais relevante que nós temos é exatamente a vida, e ela também é temporária. E se ela é temporária, é de certo que a gente tem que identificar, nesse curto tempo de convivência, qual a espécie de amizade que a gente deseja construir. E Aristóteles classifica a amizade em três espécies de amizade. Aquela que talvez a gente empreenda no nosso início de convivência, que é a amizade da utilidade. Eu a tenho porque há um desejo recíproco em obter algo. Isso talvez isso é muito próprio, né, da juventude, quando a gente está naquela fase de desenvolvimento ainda, de construção do próprio ser, né, identificar todas as suas próprias características. E simultânea essa, eu acho que ele, quando classifica isso, ele deveria colocar isso como simultaneidade, porque, meu ver, uma integra a outra, que é a amizade na perspectiva do prazer, fruto dos hobbies que a gente desenvolve, dos desejos que nós temos, e a gente vai desenvolvendo isso durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa convivência. Mas ele aí atinge o ápice da amizade, que ele diz que é amizade de virtude, que é aquela que necessariamente a gente consolida a partir de ter no outro a própria razão de existir. E, consequentemente, com isso, a gente consegue, né, ser verdadeiro, autêntico e saber amar o outro. E eu quero crer que a doutora Neide deixou isso muito claro e todos que me antecederam afirmaram isso. A doutora Neide construiu, dentro do Ministério Público, a amizade de virtude, fazendo com que todos nós aqui tivéssemos um amor incondicional pela doutora Neide. Portanto, doutora Neide, o que eu tenho a dizer é que essa virtude é inata a Neide Maria Camelo da Silva. Leve, doutora Neide, né, com essa breve fala, o meu compromisso, né, de ter, por muitos anos, essa espécie de amizade de virtude, tá, na relação que tenho pela amiga Neide Camelo. Muito obrigado a todos. Walter, presidente do país Arapiraca, convida todos nós para fazer a entrega do compor à população de Arapiraca e, consequentemente, a toda a população alagoana. Sejam todos convidados. Agradecemos a todos que participaram da segunda reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas. Nós vamos nos direcionar lá para o foyer para darmos início à solenidade de inauguração